ICMS para MEI, mas afinal de contas, isso é devido? Bora lá! Eu sou Jéssica da Atlantis Contabilidade, uma empresa especialista no mercado digital, e hoje nós vamos falar sobre ICMS na modalidade MEI. Há quem diga que é devido, há quem diga que não, tem contador que diz que é, tem empresário que não aceita, e o empresário, o microempreendedor, o contribuinte fica maluco. Vamos esclarecer essa situação? Mas antes de mais nada, aquele combinado, vê para mim se está inscrito no canal, se não tiver, se inscreva e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Para começar, vamos sintetizar o que é o MEI. O MEI é uma modalidade simplificada para pequenos empresários regularizarem os seus negócios. E isso inclui o recolhimento do imposto também de forma simplificada. Então, se você tem um MEI, você vai pagar ali uma guia única no valor de R$ 75,60, mais R$ 1 se você tiver um comércio, mais R$ 5 se você tiver um serviço, e caso você tenha serviço e comércio, mais R$ 5, mais R$ 1, totalizando R$ 81,60. E essa guia ela vai ser devida mensalmente, lembrando que você pode ter ali um faturamento de 6.750 mês, o que é uma média, ou respeitar, claro, o limite de 81 mil no ano. Lembrando que 6.750, gente, é uma ideia, é uma medida de acompanhamento para você não ultrapassar o limite do seu MEI. Não é uma regra, tá? Eu não faturei 10 mil no mês e já vou ter que desenquadrar o meu MEI. Não, não é necessário, desde que você respeite os 81 mil no ano. Então, vendi, faturei ali esse limite de receita, vou contribuir, vou recolher a minha guia MEI das MEI mensal. E outro detalhe importante, teve faturamento, não teve faturamento, com ou sem movimento, essa guia vai ser devida, tudo bem? Essa é uma outra regra do MEI. Às vezes a pessoa ela abre o MEI, não movimenta e também não paga. Ela acha que como não teve movimento, esse imposto não é devido. Mas ele vai ser devido enquanto o seu MEI estiver aberto. Fique muito atento quanto a isso. Mas Jéssica, me fala, me esclarece nessa conversa toda aonde entra o ICMS. O ICMS para a modalidade MEI, ela vai ser devida quando você faz compras de outro estado. Então, eu comprei ali do estado de Minas Gerais. Estando em São Paulo, você vai ter sim o recolhimento do chamado DIFAL, que é o diferencial de alíquota. Então, se em Minas Gerais, nessa compra interestadual, eu fiz a aquisição de uma mercadoria com uma base de ICMS de 12%, eu vou ter que fazer o cálculo e o recolhimento da diferença do ICMS, que dentro do estado de São Paulo, por exemplo, seria de 18%. Então, entende-se que nós temos um DIFAL, diferencial de alíquota de ICMS, de 6% a recolher. Isso independente de você ser MEI ou ser optante pelo Simples Nacional. Você vai ter essa obrigação com o ICMS. Então, quando algum contador ou quando algum empresário fala para você, nossa, eu tive o recolhimento de ICMS, ele está se referindo a compras de mercadoria de fora do estado. Então, nesse momento é muito importante que você entenda o seu mercado e consiga avaliar se realmente vale a pena você comprar de fora do estado. Às vezes é muito tentador. Você encontra um fornecedor com preço muito atrativo em outro estado, mas você acaba não considerando que vai ter essa obrigação do diferencial de alíquota do ICMS para você recolher e não coloca isso no custo da aquisição dessa mercadoria. E aí você acaba trocando ali figurinha entre comprar fora e dentro do estado, ou, como já vi acontecer, você paga mais caro trazendo de fora do estado, achando que você estava fazendo uma economia para o teu negócio. Então, nesse momento, a gente precisa ali de uma gestão de compras, uma análise de fornecedor para ser assertivo nessa decisão. E aí, conseguiu entender quando é que o seu MEI está obrigado a pagar o ICMS? Ficou claro para você? E olha, outro ponto importante, tá? Que às vezes eu vejo que o pessoal confunde muito. DIFAL, diferencial de alíquota, é igual a ICMS. Então, se a pessoa está falando de DIFAL, ela está falando de ICMS. E se está falando de ICMS para MEI, ela está falando de DIFAL. Se você ficou com alguma dúvida,
Manda para mim aqui nos comentários. E claro que se você ficou aqui até agora, eu conto com o teu like para o YouTube entender que esse vídeo foi relevante para você.